Olá, amados aqui do canal Sala de Justiça. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Solange Benite. Quero que saibam que é um prazer tê-los aqui comigo. Preciso fazer um pedido carinhoso aqui para vocês. Comece se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe para me ajudar na divulgação do canal. Lembrando que o YouTube mudou. O compartilhamento agora é uma seta para a direita. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. Amados, eu confesso a vocês que eu ouço muito e há muito tempo True Crime, mas eu nunca tinha ouvido essa história que vou contar aqui hoje para vocês. Achei esse caso muito triste, como todos os outros que eu conto aqui. Porém, a forma como tudo aconteceu foi muito bizarro e estranho. Então, vamos ao caso de hoje. E enquanto isso, na sala de justiça, o caso de hoje é sobre Kenneka Jenkins. Ela era descrita por todos ao seu redor como uma jovem carismática e cheia de vida. Alguém que tinha facilidade em arrancar risadas e iluminava qualquer ambiente com seu sorriso marcante e sua aparência ainda juvenil. Dentro de casa, era chamada pela família carinhosamente como Neca, que a via como uma garota responsável e determinada. Quando tudo aconteceu, Kenneka tinha apenas 19 anos e dividia sua rotina entre 2 empregos, mostrando um forte senso de compromisso com o próprio futuro. Seu grande objetivo era ingressar na área de enfermagem, um sonho que refletia seu desejo de cuidar de outras pessoas e construir uma vida melhor. Kenneka vivia com a mãe na região de North Lauderdale, em Chicago, uma região conhecida por seus altos índices de criminalidade. Na noite de 8 de setembro de 2017, um sábado, Kenneka deixou a casa por volta das 23h30. Ela saiu dirigindo o carro da própria mãe, acompanhada de algumas amigas. Segundo informações divulgadas pela polícia, Kenneka e mais 3 amigas levaram com elas uma caixa de som portátil, bebidas alcoólicas, incluindo conhaque e latas de energético, pois estavam a caminho de uma festa que pretendiam frequentar naquela noite. A comemoração aconteceria no Hotel Crown Plaza Chicago. O evento marcava o aniversário de uma amiga de Kenneka, chamada Irene. Kenneka e as 3 amigas chegaram ao local por volta da 1h13 da manhã, e de acordo com os relatos de algumas pessoas que estavam presentes, a festa transcorria de forma calma, sem confusão aparente. À 1h36 da manhã, a aniversariante inicia uma transmissão ao vivo no Facebook, mostrando pequenos momentos da comemoração, com convidados conversando e interagindo entre si. Mais tarde, às 2h17 da manhã, Kenneka publica um vídeo no Snapchat, na qual aparenta estar dentro de um banheiro do hotel. Por volta das 3 horas da madrugada, Kenneka e alguns amigos decidem deixar a festa. Enquanto caminham por um corredor próximo aos elevadores do hotel, o grupo percebe que ela não estava com o celular nem com as chaves do carro, além de estar sem os seus outros pertences pessoais. Diante disso, eles resolvem retornar até o local onde a festa acontecia para tentar encontrar os objetos perdidos. Neste momento, acabam deixando Kenneka sozinha naquele corredor. A busca dura cerca de 15 a 20 minutos e quando eles voltam para a área próxima aos elevadores, Kenneka já não estava mais ali. A partir daí, o grupo inicia uma procura pelo hotel e por volta das 4 horas da manhã entram em contato com a mãe de Kenneka, Teresa Martin, para informar que não conseguiu encontrá-la. Teresa atende a ligação e os amigos perguntam se Kenneka já havia retornado para casa, já que eles tinham procurado por ela em várias áreas do hotel e não conseguiram encontrá-la. Nesse momento, Teresa começa a se preocupar e informar que a filha não estava em casa. Diante disso, os amigos utilizam o carro que pertencia à mãe de Kenneka e seguem até a residência dela para buscar Teresa. Em seguida, todos retornam juntos ao hotel por volta das 5 horas da manhã, na tentativa de localizar Kenneka. Mais tarde, às 7h15, Teresa entra em contato com a polícia para registrar o desaparecimento da filha, afirmando
porque não sabia onde Kinika estava. De forma resumida, a orientação inicial da polícia foi para que a mãe de Kinika retornasse para casa e aguardasse, já que, segundo eles, existia a possibilidade de que a jovem estava na companhia de algum amigo ou em outro local temporariamente. Disseram ainda que, caso ela não aparecesse após algum tempo, Turisha deveria entrar em contato novamente para que as buscas fossem iniciadas. No entanto, Kinika não retorna e seu paradeiro continua desconhecido. Diante da falta de respostas, alguns familiares se dirigem até o hotel e passam a procurar por ela de maneira intensa, batendo de porta em porta e vasculhando diferentes áreas do local na tentativa de encontrá-la. Por volta das 13h16 da tarde, Kinika é oficialmente considerada desaparecida. Neste momento, a polícia é acionada até o hotel, inclusive porque os familiares já estavam abordando hipóteses e batendo de porta em porta em busca de informações. A partir daí, tem início a procura formal pelas autoridades. Os agentes passam a vasculhar o local onde a festa ocorreu, além de corredores, escadarias e outras áreas internas do hotel, na tentativa de localizar qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro de Kinika. Quando Turisha, mãe de Kinika, chega ao hotel pela primeira vez, ainda de madrugada por volta das 5 horas, acompanhada dos amigos da filha, ela imediatamente solicita acesso às câmeras de segurança. Turisha pede instantaneamente que as imagens sejam verificadas e entregues a ela, mas o pedido é negado. Segundo relatos, os funcionários do hotel se recusam a colaborar e praticamente não oferecem ajuda neste momento inicial. Somente mais tarde, quando a polícia já está presente e a busca oficial está em andamento, é que as gravações começam a ser analisadas. Ainda assim, essa verificação se limita apenas às câmeras que registram as entradas e saídas do prédio, deixando de fora outras áreas internas do hotel. Alguns policiais deixam o hotel por volta das 20h29 da noite e orientam a mãe de Kinika a entrar em contato novamente caso surgisse qualquer informação nova. Familiares da jovem afirmaram posteriormente que, na visão deles, tanto a atuação inicial da polícia quanto a postura dos funcionários do hotel demonstraram uma certa falta de urgência diante do desaparecimento de Kinika. Já às 0h23 do dia 10 de setembro, quando o caso se aproximava de completar 24 horas sem respostas, imagens das câmeras de segurança registram um funcionário do hotel entrando em uma área de cozinha. Segundo as informações, tratava-se de uma cozinha pouco utilizada dentro do estabelecimento. O funcionário segue caminhando até uma área onde havia um freezer industrial. Pouco tempo depois, as imagens mostram ele retornando e indo ao encontro de um policial que estava no hotel. Em seguida, ele chama o agente. Os dois entram juntos naquele espaço. Ao se aproximar do freezer, o policial faz a verificação e encontra o corpo de Kinika já sem vida. Caído de bruços, ela usava apenas um tênis no momento da descoberta, e ali mesmo foi oficialmente constatado o óbito. 4 horas depois da descoberta, o corpo de Kinika é retirado do local. Somente após este momento, as autoridades começam a revisar as gravações das câmeras de segurança nos corredores do hotel. É então que encontram imagens registrando aproximadamente às 3 horas da manhã, quando Kinika e seus amigos estavam se despedindo da festa. Nas imagens, é possível ver um instante em que ela é deixada sozinha enquanto os amigos retornam para buscar as chaves e o celular dela. As câmeras capturam Kinika aguardando próximo a um elevador, e quando os amigos retornam, ela já não se encontra mais ali. As gravações capturam Kinika circulando pelos corredores do hotel entre 3h25 e 3h32 da madrugada. Nas imagens, é possível observar que ela caminha de forma instável, apoiando-se nas paredes para se equilibrar, demonstrando sinais de dificuldade para andar. Durante todo esse período, ela aparenta estar sozinha, sem companhia de amigos ou outras pessoas. Em seguida, Kinika adentra uma cozinha pouco utilizada dentro do hotel
e essa cena se torna a última vez em que ela aparece nas câmeras de segurança do local. O local onde o corpo de Kenneka foi localizado foi descrito como um freezer situado dentro de um compartimento de refrigeração interno. Não havia outras portas, entradas ou saídas acessíveis a partir da parte posterior da cozinha. A única forma de acesso ao freezer, onde o corpo foi encontrado, ficava totalmente fora do alcance das câmeras de segurança. Dessa forma, a única imagem registrada dela nas gravações mostra apenas o momento em que ela entra na cozinha antes de desaparecer das câmeras. O corpo de Kenneka foi localizado cerca de 17 horas após a primeira ligação que sua mãe fez para o hotel, solicitando que alguém verificasse as câmeras de segurança em busca de qualquer sinal da filha. A câmera instalada na cozinha funciona através de sensor de movimento, ou seja, não grava continuamente, mas apenas é acionada quando alguém entra no ambiente, iniciando a gravação naquele instante. De acordo com as informações fornecidas pelo hotel, Kenneka foi a única pessoa registrada entrando na cozinha naquele momento. Não houve registro de ninguém acessando o local antes ou depois dela. A única pessoa que acessou o local foi o funcionário, que, mais de 20 horas depois, encontrou o corpo de Kenneka. No dia 6 de outubro, o relatório de autópsia emitido pelo escritório do médico legista do condado de Cook determinou que a morte de Kenneka foi acidental, sendo a causa oficial a hipotermia, resultante da exposição ao frio dentro do freezer. Os exames laboratoriais também indicam que seu nível de álcool no sangue era de 0,112 no momento do óbito. Além disso, o exame revelou a presença de cafeína e de um medicamento utilizado no tratamento de epilepsia e enxaqueca, que, segundo os especialistas, poderia ter um papel significativo como fator contribuinte. A família de Kenneka afirmou que o remédio não havia sido prescrito para ela, mas o relatório indicou que a dosagem estava dentro da faixa terapêutica considerada segura. A combinação do álcool presente no organismo de Kenneka com esse medicamento pode ter provocado diversos efeitos adversos, como perda de memória e dificuldade de concentração, problemas de coordenação, confusão mental, entre outros sintomas potencialmente graves. De acordo com o consultório do legista, a combinação do medicamento com o álcool, aliada à exposição ao frio intenso, poderia ter acelerado o início da hipotermia em Kenneka. Já citando a investigação conduzida pelo policial, o legista afirmou que não foram encontradas provas de que Kenneka tenha sido coagida a ingerir álcool ou qualquer droga, nem havia indícios da presença de outra pessoa próxima à cozinha enquanto ela estava lá. Segundo essas conclusões, não existiam evidências de que Kenneka tivesse tido qualquer interação com outra pessoa antes de sua morte. O relatório indicou ainda que o corpo de Kenneka não apresentava sinais de trauma significativo, exceto por um arranhão, um pequeno corte no pé e uma contusão na perna direita. Um exame privado, solicitado pela família, também concluiu que não havia evidências de agressão física ou sexual, conforme constam nos documentos judiciais. Os resultados da autópsia foram tornados públicos no mesmo dia em que a família entrou em um processo no Tribunal do Condado de Cook, alegando que diversos cadeados que poderiam ter impedido o acesso de Kenneka ou de qualquer outra pessoa ao freezer não foram utilizados, embora estivessem disponíveis nas proximidades. Um detetive realizou uma inspeção na área onde o corpo de Kenneka foi encontrado e explicou que a porta do freezer fechava e travava automaticamente. Para destravá-la, era necessário girar uma maçaneta redonda branca, que ao redor acionava e liberava a porta. Segundo o detetive, testes realizados confirmaram que o mecanismo estava funcionando corretamente. No entanto, no momento em que Kenneka entrou no freezer, as luzes estavam apagadas, deixando o ambiente totalmente escuro durante todo o tempo em que ela esteve lá. Inicialmente, também não ficou claro por que o freezer estava ligado, considerando que a cozinha estava desativada naquele horário.
A maior parte dos equipamentos e eletrodomésticos da cozinha estava desligada, e alguns até haviam sido retirados do local. Isso levantava a questão: por que apenas aquele freezer gigantesco, do tipo em que uma pessoa consegue entrar e se movimentar dentro, permanecia em funcionamento enquanto o restante da cozinha estava desativado? Segundo o funcionário do hotel que encontrou o corpo de Kinika, o freezer estava ligado porque o hotel havia disponibilizado para um grupo que pretendia abrir um restaurante naquela área do estabelecimento. Estava aqui pensando: será que a polícia foi investigar esse grupo que pretendia abrir um restaurante para saber se isso era verdade? Não sei. Bom, enfim, é só uma opinião. Essa foi a explicação fornecida pelo hotel para justificar por que aquele freezer permanecia ligado enquanto o restante da cozinha estava desligado. Quando a câmera de segurança ativada por movimentos na cozinha, a última vez que ela registrou alguém entrando no local foi no dia 30 de agosto. Kinika entrou na cozinha no dia 9 de setembro e, de acordo com a polícia, a análise das gravações confirmou que ninguém mais havia acessado aquele espaço entre o dia 30 de agosto e o dia 9 de setembro. Ela foi registrada como a última pessoa a entrar na cozinha até aquele momento. Posteriormente, a polícia divulgou documentos nos quais informava que Kinika havia consumido bastante álcool naquele dia. Seus amigos confirmaram que ela ingeriu conhaque durante a festa, mas asseguraram que não havia usado nenhum tipo de droga, como mencionado anteriormente. A única substância detectada em seu organismo foi o medicamento previamente citado. Vale lembrar que nos Estados Unidos o consumo de bebidas alcoólicas é permitido apenas para maiores de 21 anos e Kinika tinha apenas 19 anos. Esse foi um ponto bastante comentado na época, logo nos primeiros dias após o caso vir à tona na mídia. Muitas pessoas tinham dificuldade em acreditar que Kinika estivesse caminhando sozinha pelos corredores, entrando na cozinha e de alguma forma ficando trancada no freezer sem ajuda. Para o público, parecia quase impossível compreender como ela não conseguia girar a maçaneta para destravar a porta e sair do freezer por conta própria, tornando a situação ainda mais chocante e difícil de aceitar. Nos primeiros momentos após o surgimento do caso, muita gente acreditava que havia outras pessoas envolvidas, seja alguém presente na festa, funcionários do hotel ou alguém que estivesse no local naquele momento. Parecia inacreditável que tudo aquilo pudesse ter acontecido apenas com Kinika sozinha. Desde o início, grande parte do público supunha que alguém tinha participação no incidente. No entanto, segundo as autoridades, não havia nenhuma outra pessoa envolvida. Kinika teria caminhado pelos corredores, entrado na cozinha e se trancado sozinha no freezer, conforme afirmam os investigadores. Essa foi exatamente a sequência de eventos que ocorreu. Mesmo assim, muitas pessoas continuaram com dúvidas, e a divulgação de algumas imagens mostrando como o corpo de Kinika foi encontrado acabou levantando ainda mais questionamentos sobre o caso. Observem as imagens. O chefe de polícia, Donald Stephens, comentou publicamente, abre aspas, nosso detetive não relatou sinais de crime durante toda a investigação, fecha aspas, reforçando que, segundo as autoridades, não havia indícios de envolvimento de terceiros ou de ações criminosas no ocorrido. Não há evidências de que Kinika tenha sido coagida a ingerir álcool ou qualquer tipo de narcótico enquanto estava no hotel, afirmou a polícia. A postura dos amigos de Kinika naquele dia também gerou debates. Algumas pessoas consideraram que eles agiram de maneira responsável, tentando cuidar dela, já que não deixaram ir embora sozinha ou dirigir naquele estado. Por isso, eles retornaram ao local para pegar os pertences de Kinika, demonstrando preocupação com sua segurança antes do trágico acontecimento. Algumas pessoas afirmaram que, considerando o estado em que Kinika se encontrava, não havia sentido deixá-la sozinha. Alguém deveria ter permanecido ao lado dela para garantir sua segurança. Por outro lado, havia quem argumentasse que ela era uma jovem adulta de 19 anos,
capaz de tomar suas próprias decisões. De qualquer forma, no período em que Kinika começou a caminhar pelos corredores do hotel, ela passou por diversos locais, inclusive diante da recepção, visível para funcionários e possivelmente outros hóspedes que estavam no local naquele momento. Mais especificamente por volta das 3h20 da manhã, as câmeras registram Kinika passando em frente à recepção do hotel. Acredita-se que, naquele momento, tanto funcionários quanto hóspedes puderam vê-la naquele estado, mas ninguém interveio, ninguém ofereceu ajuda, perguntou sobre a localização de seus amigos, contatou a polícia ou tomou qualquer atitude. De fato, não houve qualquer tentativa de assistência, deixando Kinika sozinha enquanto ela continuava a se mover pelos corredores do hotel. Em seguida, a polícia iniciou uma série de entrevistas com pessoas que estavam na festa ou hospedadas no hotel. Foram entrevistadas 44 pessoas, das quais 36 eram hóspedes do hotel. Além disso, havia algumas pessoas que estavam presentes na festa ou circulando pelo hotel que as autoridades não conseguiram localizar para prestar depoimento, deixando lacunas nas informações coletadas durante a investigação. Alguns documentos indicam que a polícia solicitou à mãe de Kinika que entregasse o telefone da filha para a investigação, na esperança de descobrir alguma pista sobre o desaparecimento. Teresa, a mãe, respondeu que não achava necessário, pois já havia verificado o celular e não encontrado nada de relevante. Mesmo assim, as autoridades insistiram para que o aparelho fosse entregue, argumentando que uma análise mais detalhada poderia revelar informações que ela sozinha não havia conseguido identificar. Em entrevista, a mãe de Kinika declarou estar indignada com a aparente falta de urgência demonstrada pelos funcionários do hotel desde o início do caso. Ela destacou, em particular, o momento em que solicitou ajuda e foi orientada a ligar para a polícia, em vez de os funcionários verificarem imediatamente as câmeras de segurança em busca de sinais de sua filha. Segundo ela, essa postura inicial contribuiu para a demora nas ações que poderiam ter auxiliado na localização de Kinika. O advogado da família chegou a levantar a possibilidade de que um funcionário pudesse ter trancado Kinika no freezer por engano. Ele também apontou que os funcionários do hotel não isolaram adequadamente a área em construção, permitindo que os hóspedes tivessem acesso ao local. A família decidiu mover um processo contra o hotel, responsabilizando a administração pela morte de Kinika, alegando que não houve uma busca adequada nem a devida atenção ao desaparecimento. Segundo eles, se as câmeras de segurança tivessem sido verificadas de forma imediata, talvez Kinika pudesse ter sido encontrada bem antes e ainda com vida. Os amigos de Kinika afirmaram que a festa transcorreu de forma tranquila, mas diversas pessoas que conversaram com a polícia relataram que o evento estava muito barulhento, chegando ao ponto de alguém pedir que o volume fosse reduzido em determinado momento. Uma mulher, que preferiu não se identificar, também prestou depoimento e contou à polícia que Kinika não estava se comportando como de costume. Segundo ela, Kinika alternava rapidamente entre momentos de introspecção, sentando-se sozinha no sofá e aparentando tristeza, e momentos de animação, levantando-se para dançar e mostrando alegria de forma repentina. Depois, Kinika voltava a se sentar, alternando entre momentos de animação e introspecção. Um amigo relatou que, ao chegar à festa, ela já apresentava estar um pouco embriagada, mas ficou feliz ao vê-la e a abraçou. Outro depoimento indicou que uma pessoa presenciou dois amigos saindo da festa acompanhado de Kinika, enquanto se dirigiam à saída. Esses dois amigos a deixaram sozinha no corredor para ir buscar seus pertences. O mesmo homem que viu essa cena contou que, cerca de meia hora depois, os dois retornaram dizendo que Kinika havia desaparecido, mas não demonstraram grande preocupação, pois logo em seguida deixaram o hotel. De acordo com os relatórios da polícia, outras pessoas presentes na festa não demonstraram grande preocupação, pois acreditavam que Kinika havia simplesmente ido embora na companhia de alguém. Nos mesmos relatórios,
Também constam algumas mensagens de textos coletadas referente aos 2 dias em que o caso ocorreu, oferecendo mais detalhes sobre a comunicação e os acontecimentos que cercaram o desaparecimento de Knica. Em uma dessas mensagens, alguém relata para outra pessoa que Knica estava bêbada e desaparecida, recebendo como resposta, abre aspas, encontre Knica, não acredito que você a perdeu, fecha aspas. Basicamente, essas são todas as informações que consegui reunir sobre o caso a partir de relatórios policiais e registros relacionados. A partir desse ponto, o que acontece é que a investigação segue se aprofundando com autoridades analisando evidências, revisando câmeras de segurança e entrevistando testemunhas para entender todos os detalhes que cercaram o desaparecimento e a morte de Knica. O caso ganhou grande repercussão muito rápido, gerando diversas teorias desde o início. Trata-se de um acontecimento de 2017, mas, por algum motivo, voltou a ser comentado recentemente, reacendendo debates e especulações. As primeiras teorias surgiram principalmente online, com pessoas sugerindo que Knica teria sido atacada e morta, e o corpo teria sido colocado no freezer para encobrir o crime. Alguns acreditavam que os amigos presentes na festa eram cúmplices e tinham conhecimento do que ocorreu, enquanto outros apontam a possibilidade de algum funcionário do hotel estar envolvido. De qualquer forma, essas suposições partiam da ideia de que, naquele dia, os amigos ou os funcionários do hotel sabiam exatamente o que havia acontecido com Knica. Neste primeiro momento, a internet estava tomada por discussões sobre o caso. Vale lembrar que tudo aconteceu em 2017, quando começaram a surgir diversas teorias. E devido à falta quase total de informações oficiais da polícia, nada sobre a investigação, autópsia ou outros detalhes, muitas pessoas foram às ruas protestar, exigindo justiça, convencidas de que Knica havia sido assassinada. Em 2017, quando as investigações começaram a se desenrolar e as primeiras informações surgiram, apareceram também vídeos gravados durante as festas e algumas transmissões ao vivo feitas no Facebook, como foi mencionado anteriormente. Muitos desses vídeos ainda podem ser encontrados no YouTube. As pessoas acreditavam que, analisando essas gravações, seria possível descobrir pistas sobre o que realmente aconteceu naquela noite, na esperança de entender os acontecimentos que levaram ao desaparecimento e à morte de Knica. Então, surgiram uma nova teoria que circulou amplamente. Segundo essa versão, uma pessoa entrou em contato com a polícia afirmando ter visto Knica na festa. A ligação aconteceu no dia 11 de setembro e o informante optou por permanecer em anônimo. Durante a comunicação, a pessoa afirmou que algumas pessoas presentes na festa pertenciam a uma gangue conhecida como Bloods e que, possivelmente, poderiam ter aceitado um pagamento de $200 para matar Knica, sugerindo envolvimento criminoso direto no desaparecimento da jovem. A questão envolvendo os $200 surgiu porque, em uma das transmissões ao vivo da festa, é possível ouvir alguém mencionando este valor. Essa informação acabou gerando uma teoria, que a polícia decidiu investigar. No entanto, uma das pessoas presentes na festa explicou que os $200 não tinham relação com a violência ou gangues, mas sim com o estacionamento. Era necessário ter um ticket para estacionar no hotel, e caso não possuíssem, teriam que pagar uma multa de $200. Essa explicação sobre os $200 foi apresentada, mas muitas pessoas ainda não acreditavam nessa versão. Na internet, a teoria se espalhou e se tornou ainda mais extrema. Há quem afirme que os amigos de Knica teriam usado o dinheiro para contratar um assassino de aluguel. Outros sugerem que seria para subornar uma gangue em relação a um suposto estupro coletivo que teria dado errado. E existem também aqueles que alegam que o valor seria destinado para o tráfico de órgãos de Knica. Todas essas suposições alimentaram um grande debate e muitas especulações em torno do caso.
Algumas dessas teorias chegam a afirmar que o corpo de Kinika teria sido colocado no freezer com o objetivo de preservar órgãos. Mas é importante ressaltar que tudo isso não passa de especulações, sem qualquer evidência concreta que comprove a veracidade de tais alegações. Diante disso, muitas pessoas começaram a examinar minuciosamente cada segundo das transmissões ao vivo e dos vídeos gravados durante a festa, na tentativa de identificar detalhes ou pistas que pudessem revelar o que realmente aconteceu naquela noite, analisando momentos, comportamentos e possíveis interações de Kinika e das outras pessoas presentes. Muitas pessoas afirmaram que, em um frame de um dos vídeos, seria possível ouvir alguém dizendo "Help me!" e alegaram que a voz pertencia a Kinika, interpretando que ela estaria pedindo socorro. No entanto, uma pessoa que estava presente na festa contestou essa interpretação, explicando que o que se ouvia na gravação era, na verdade, parte da música que estava tocando ao fundo e não um pedido de ajuda da jovem. A maior parte das teorias girava em torno das pessoas que estavam na festa com Kinika. Logo após o caso, algumas dessas pessoas foram extremamente difíceis de serem contatadas, o que acabou gerando ainda mais suspeitas em torno delas. Muitas dessas testemunhas e participantes relataram ter recebido ameaças e algumas chegaram a dar entrevistas afirmando que precisavam se mudar de cidade, incapazes de lidar com a pressão, o assédio e as ameaças constantes feitas por pessoas que buscavam respostas ou culpados pelo desaparecimento e morte de Kinika. Existem também diversas teorias que envolvem diretamente o hotel, pois muitas pessoas relatam experiências estranhas enquanto estavam hospedadas lá. Alguns afirmam que, de repente, alguém entrou em seus quartos sem que esperasse, levando à dúvida de que como essa pessoa teria conseguido a chave do quarto. Esses relatos alimentaram ainda mais a desconfiança e especulações sobre a segurança do hotel e possíveis falhas que poderiam ter contribuído para eventos como o que aconteceu com Kinika. Algumas pessoas também relatam que o elevador do hotel funcionava de forma estranha, pois ao apertar um andar, ele acabava levando para outro, aumentando a sensação de confusão e estranheza no local. Mas o que chamou mais a atenção sobre o hotel e que levanta ainda mais questionamentos sobre o caso é que um funcionário do estabelecimento mudou-se para outro país apenas um dia após o ocorrido. Curiosamente, a polícia não investigou essa mudança nem entrou em contato para verificar essa informação, deixando esse ponto sem resposta dentro do contexto da investigação. Além disso, muitas pessoas afirmam que as imagens de segurança do hotel podem ter sido editadas, levantando a possibilidade de que outra pessoa tenha entrado na cozinha sem ser registrada. Há quem sugira que essas imagens teriam sido manipuladas ou que a câmera teria sido desligada no momento exato, impedindo a gravação de qualquer movimento, o que alimentava ainda mais as suspeitas e teorias sobre a presença de terceiros durante o desaparecimento de Kinika. No entanto, muitas pessoas afirmam que os vídeos foram editados e chegaram a tentar provar isso analisando frames que, segundo elas, não se encaixariam corretamente. Por isso, existe uma enorme quantidade de especulações envolvendo o hotel. Há também diversas informações circulando, algumas das quais eu encontrei, mas não é possível confirmar sua veracidade. Inclusive, existe um perfil no Instagram que reúne várias publicações sobre o caso, mas também não se sabe se tudo é real ou apenas teorias. Existe uma teoria bastante comentada envolvendo uma amiga de Kinika, que estava presente na festa. Segundo essa versão, na cena onde o corpo de Kinika foi encontrado, havia 2 batons tipo gloss em formato de tubinho. Um deles pertencia a Kinika e o outro, supostamente, era da amiga. Isso levantou muitas perguntas entre as pessoas, que tentavam entender por que o item da amiga estava naquele local, já que para muitos a presença dele não fazia sentido dentro do contexto do que aconteceu naquela noite. Além disso, existem vários elementos que algumas pessoas associam a essa amiga, tentando ligar de alguma forma a participação dela no caso. Mas não há confirmação se essas informações são reais ou apenas especulações.
No fim das contas, a principal questão que permanece é determinar se a morte de Kinika foi realmente acidental, como apontaram as autoridades, ou se houve algum tipo de ação deliberada que contribuiu para o trágico desfecho. Fica a grande dúvida. Será que Kinika estava apenas muito embriagada, caminhando pelos corredores do hotel, entrou na cozinha por acaso e acabou dentro do freezer, ficando trancada por acidente? Ou será que havia outra pessoa presente naquela área que não era captada pelas câmeras de segurança, que de alguma forma participou do ocorrido? Essa incerteza é justamente o que alimenta tantas teorias e discussões sobre o caso, já que não existe uma resposta definitiva que esclareça todos os detalhes da noite fatídica. Outra grande dúvida que permanece é se tudo poderia ter sido planejado. Será que os amigos de Kinika tiveram algum envolvimento? Ou os funcionários do hotel, ou até mesmo alguém que estava no local naquele dia, mesmo sem ser hóspede? Se alguma dessas possibilidades fosse verdadeira, a morte de Kinika não teria sido acidental, mas sim resultado de um crime premeditado. Essa incerteza é o que continua gerando debates, teorias e muitas especulações em torno de um caso que até hoje intriga a todos. Em 2018, o advogado da família de Kinika, Geoffrey Fisher, iniciou um processo judicial no valor de $50 milhões contra o hotel e outras partes envolvidas. Durante o processo, ele apresentou fotos de uma porta de freezer, destacando a presença de um botão de trava do lado de fora, sugerindo que alguém poderia ter fechado a porta indevidamente, prendendo Kinika. No entanto, as gravações das câmeras de segurança não mostram qualquer outra pessoa entrando na cozinha desde 30 de agosto, nem qualquer movimento após a última imagem de Kinika, o que contradizia essas possibilidades. Além disso, a foto apresentada parecia não corresponder exatamente à porta do freezer em questão, que possuía uma trava, mas aparentemente não tinha cadeado. A porta interna contava com uma maçaneta circular branca que permitia a saída por qualquer pessoa, e ela estava em perfeito funcionamento. O advogado também apontou que o hotel tinha recursos para isolar a área da cozinha, incluindo um par de portas de compensado com cadeado, que não foram utilizadas. O processo se arrastou até dezembro de 2023, quando foi encerrado com um acordo no valor de $10 milhões. Os registros judiciais indicaram que os réus foram considerados negligentes por não terem isolado adequadamente a área da cozinha, por não terem encerrado a festa que ocorria de forma irregular e por não terem revisado cuidadosamente as imagens das câmeras de segurança depois que o desaparecimento de Kinika foi constatado. Esse desfecho legal trouxe à tona falhas operacionais do hotel que, segundo o processo, contribuíram para o trágico desfecho do caso. Será que os amigos de Kinika sabem exatamente o que aconteceu naquela noite e estão optando por não revelar? Enfim, amados, existem inúmeras teorias e muitas especulações em torno deste caso. Parece que com o tempo, as pessoas começam a repostar informações e discutir o caso nas redes sociais. E também recentemente o caso voltou a ganhar atenção. E sinceramente, ainda não há uma conclusão clara. O que eu posso dizer é que tudo ao redor desse caso é extremamente estranho e cheio de pontos que levantam dúvidas e questionamentos. Como eu disse lá no começo do vídeo, a forma como tudo aconteceu foi muito bizarro e estranho. O que vocês acham que aconteceu com Kinika? Foi realmente um acidente? Ou ainda tem coisas a serem descobertas? Quero muito saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, me contem o que vocês acham que realmente aconteceu neste caso e compartilhem suas ideias sobre os acontecimentos daquela noite. Então é isso, meus amados. Muito obrigada por sua presença aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!